Oi, pessoal. Eu sou Caroline, professora da disciplina de propedêutica e processo de cuidar de saúde da mulher. E a aula de hoje é a continuação das intercorrências clínicas no ciclo gravídico puerperal e na gestação de alto risco. Essa é a parte 3 da aula. Bom, o conteúdo todo da aula sobre as principais intercorrências clínicas durante o ciclo gravídico puerperal e gestação de alto risco foi dividido em 4 partes. A primeira parte foi sobre as síndromes hipertensivas gestacionais. A segunda parte foi a videoaula sobre diabetes mellitus gestacional. A terceira parte, que é a que nós vamos ver nesse videoaula, é sobre doenças hemorrágicas gestacionais, abortamento, descolamento prematuro de placenta, placenta prévia e a rotura uterina. E a parte 4 da aula, no próximo vídeo, vocês vão ver doenças infecciosas na gestação, sífilis, toxoplasmose e HIV na gestação, tá? O objetivo dessa videoaula é conhecer as principais síndromes hemorrágicas da gravidez, então, o abortamento, o descolamento prematuro de placenta, placenta prévia, rotura uterina, e identificar as suas causas, manifestações clínicas, o tratamento, os cuidados de enfermagem. Bom, primeiramente, vou abordar o conteúdo sobre abortamento. Bom, o abortamento é a interrupção da gravidez até a 20ª ou 22ª semana de gestação e com o produto da concepção pesando menos que 500 gramas, tá? Já o termo aborto significa que é um produto da concepção eliminado no abortamento, tá? As causas de abortamento são várias, né? Contudo, na maioria das vezes, a causa permanece indeterminada, tá? Muitas gestações são interrompidas por decisão pessoal da mulher, né? E é preciso oferecer a todas as mulheres exames para classificação sanguínea e administrar imunoglobulina anti-D naquelas RH não sensibilizadas, o teste sorológico para sífilis e a pesquisa do HIV, né? Bom, em relação à fisiopatologia, no caso do aborto espontâneo, o que ocorre são alterações necróticas nos tecidos adjacentes ali e hemorragia da decídua basal, a decídua é a placenta, né? O ovo separa-se e estimula as contrações uterinas, que acabam resultando em expulsão. Bom, os abortamentos podem ser classificados em ameaça de abortamento, abortamento completo, abortamento inevitável ou incompleto, abortamento retido, abortamento infectado, habitual e abortamento eletivo previsto em lei. Bom, pessoal, esse quadro apresenta os tipos de abortamento e respectivos sinais e sintomas, tá? Então, nós temos aí, né, nesse quadro, a ameaça de abortamento, abortamento completo, incompleto, retido, infectado, e o abortamento habitual e o abortamento previsto em lei vai ser abordado no próximo slide, aí na sequência, tá? Mas, em relação à ameaça de abortamento, o sangramento genital, né, geralmente é de pequena a moderada intensidade, podendo existir dores tipo cólicas, geralmente pouco intensas. O colo uterino, o orifício interno, encontra-se fechado, o volume uterino é compatível com o esperado para a idade gestacional, né? E não existem sinais de infecção, tá? No exame especular também não há alterações. O exame de ultrassom mostra-se normal, com feto vivo, podendo encontrar uma pequena área de descolamento ovular, tá? Nesse caso, não existe indicação de internação hospitalar. A mulher deve ser orientada para ficar em repouso, utilizar um analgésico se apresentar dor, evitar relações sexuais durante a perda sanguínea, retornar ao atendimento de pré-natal, né? Nos casos em que não ocorre regressão das alterações ou se surgir febre, dor pélvica localizada, um sangramento com odor fétido, aí a mulher precisa retornar ao serviço de saúde para uma nova avaliação,
tá? Já com relação ao abortamento completo, tá? Geralmente ocorre em gestações com menos de 8 semanas, a perda sanguínea e as dores diminuem ou cessam após a expulsão do material ovular. O colo uterino, o orifício interno, pode estar aberto e o tamanho uterino mostra-se menor que o esperado para a idade gestacional. No exame de ultrassom, encontra-se a cavidade uterina vazia ou com imagens sugestivas de coágulos, né? Conduta, nesse caso, observação com atenção ao sangramento e uma possível infecção uterina, né? Bom, em relação ao abortamento incompleto, o sangramento é maior que na ameaça de abortamento, que diminui com a saída de coágulos ou de restos ovulares, né? As dores costumam ser de maior intensidade que na ameaça e o orifício cervical interno encontra-se aberto, tá? Um exame de ultrassom confirma a hipótese diagnóstica, embora não seja imprescindível, né? E em relação ao abortamento retido, né, em geral, ele cursa com regressão dos sintomas e sinais da gestação, né? O colo uterino, então, encontra-se fechado e não há perda sanguínea. O exame de ultrassom revela a ausência de sinais de vitalidade ou a presença de um saco gestacional sem embrião, né? O ovo anembrionado. E aí pode ocorrer o abortamento retido sem os sinais de ameaça, tá? Bom, nesse caso, agora vamos falar sobre o abortamento infectado. Bom, com muita frequência está associado a manipulações aí da cavidade uterina pelo uso de técnicas inadequadas e inseguras, tá? Essas infecções são polimicrobianas provocadas geralmente por bactérias da flora vaginal, tá? São casos graves, devem ser tratados independente da vitalidade do feto, né? E aí a mulher pode apresentar elevação da temperatura, um sangramento genital com odor fétido, acompanhado de dores abdominais, ou eliminação de secreção purulenta através do colo uterino. Na manipulação dos órgãos pélvicos através do toque vaginal, a mulher pode referir bastante dor e deve sempre pensar na possibilidade de perfuração uterina, né? Bom, são realizados exames aí para melhor avaliação da mulher e para seguimento, né? Bom, também alguns procedimentos podem ser necessários, tá? Bom, e no caso de abortamento habitual, ele se caracteriza pela perda espontânea e consecutiva de 3 ou mais gestações antes da 22ª semana. E é primário quando a mulher jamais conseguiu levar a termo qualquer gestação. Secundário quando houve uma gravidez a termo, né? Essas mulheres precisam ser encaminhadas para tratamento especializado, onde seja possível também identificar as causas, né, e realizar tratamentos específicos, tá? Em relação ao abortamento eletivo previsto em lei, né, nos casos em que existe indicação de interrupção da gestação, obedecida à legislação vigente, né, que atualmente, nos casos de violência sexual, risco de morte da gestante e nos casos de anencefalia, né, aí o aborto é permitido, né, é previsto em lei, tá? Bom, o diagnóstico é feito com base na história clínica, nos exames laboratoriais e na ultrassonografia, tá? Então, uma história clínica de sangramento vaginal, dor abdominal, é associada geralmente ao atraso menstrual, que conduz a uma hipótese de abortamento. O exame especular permite visualizar o colo uterino e detectar a origem do sangramento, né? Presença de fragmentos placentários aí no canal cervical e na vagina colabora para o diagnóstico. O toque vaginal avalia a permeabilidade do colo uterino. E no diagnóstico laboratorial, precisa-se dosar o hormônio, a gonadotrofina coriônica humana, que tende a diminuir na presença de abortamento,
tá? A ultrassonografia obstétrica mostra-se de grande importância também na confirmação do aborto, até para detecção de restos, confirmação de vitalidade, tamanho do concepto e rastreamento de malformação uterina, tá? Bom, em relação ao tratamento e à conduta, nos casos de ameaça de aborto, o tratamento pode ser ambulatorial, tá? Recomendando-se um repouso total, abstinência sexual e administração de analgésicos de acordo com a necessidade de cada paciente, né? É preciso também realizar a tipagem sanguínea da paciente, avaliar a necessidade do uso de progesterona por via vaginal, via oral, também. Agora, já em casos de abortamento incompleto ou retido, a paciente deve ser internada para intervenção médica de esvaziamento uterino, né? Para casos de abortamento completo, verifica-se a tipagem sanguínea da paciente e segue com a conduta expectante, avaliando se há necessidade de analgésicos e métodos anticoncepcionais, né? Bom, com as intervenções de enfermagem aí pertinentes para o caso de abortamento são realizar a anamnese da paciente, registrar o seu histórico, puncionar uma veia calibrosa, coletar sangue para realização de tipagem sanguínea, prova cruzada, hemograma e exames rotineiros aí, avaliar sinais vitais, sangramento e sinais de choque hipovolêmico e hipotensão, promover disponibilidade de sangue, orientar a paciente a manter jejum, oferecer um suporte psicológico, disponibilizando para sanar dúvidas e conhecer os medos, providenciar medicação para inibir a lactação se necessário, orientar a mulher quanto ao uso de contraceptivos caso ela não deseje outra gestação, né, imediatamente, e preparar a paciente para procedimento de esvaziamento uterino. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho sobre outra doença hemorrágica na gestação, que é a placenta prévia, tá? Bom, placenta prévia é a implantação total ou parcial da placenta no segmento inferior do útero a partir da 22ª semana de gestação, tá? Bom, a classificação é de acordo com o grau de obstrução do orifício cervical, sendo total, parcial ou marginal. Bom, a etiologia da placenta prévia é desconhecida, mas existem alguns fatores considerados predisponentes, tá? Como cicatrizes uterinas, endometrite, curetagens uterinas anteriores e a multiparidade. Acrescenta-se também a idade materna avançada, tabagismo e o abortamento espontâneo anterior, tá? Bom, o quadro clínico é uma placenta anormalmente inserida, tá? Um sangramento vaginal súbito, indolor, palpação do abdômen útero com volume e tônus normal, e é possível a palpação de contornos fetais, tá? Os batimentos cardíacos fetais também estão mantidos. Bom, o diagnóstico é realizado pelo quadro clínico da paciente, por ultrassonografia, que confirma o diagnóstico e a localização placentária, tá? Em relação aos cuidados, tratamento e conduta, a conduta depende de vários parâmetros, como o tipo da localização placentária, o volume do sangramento, idade gestacional e condições de vitalidade fetal, né? Na suspeita de placenta prévia, a gestante tem que ser internada, instituída uma via parenteral, uma infusão de líquidos, repouso no leito, até a estabilização do quadro hemorrágico, sendo a avaliação do bem-estar fetal uma conduta obrigatória, né? Bom, a escolha da via de parto está condicionada às condições maternas e ao tipo de placenta prévia. Apenas na placenta prévia marginal, a via preferencial é a vaginal. A cesariana é absoluta indicação na placenta total e placenta parcial, com feto vivo ou morto, tá? Bom, as intervenções de enfermagem para casos de placenta prévia em internação são realizar a anamnese da paciente, registrar o seu histórico, funcionar uma veia calibrosa, coletar sangue
para a realização de exames, avaliar os sinais vitais, sangramento, sinais de choque hipovolêmico e hipotensão, promover uma disponibilidade de sangue, iniciar a corticoterapia para acelerar a maturidade pulmonar, conforme a prescrição médica, avaliar a vitalidade fetal pela ausculta intermitente, por cardiotocografia, né? Orientar a paciente a manter jejum conforme a prescrição médica. Caso seja necessária a transfusão de sangue, funcionar um segundo acesso venoso calibroso, orientar a paciente a manter um repouso relativo, né? Também é importante oferecer suporte psicológico, disponibilizando para retirar dúvidas e conhecer os medos, né? E em casos de emergência, preparar a paciente para a resolução imediata. Okay? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre descolamento prematuro de placenta. Tá? Bom, a definição de descolamento prematuro de placenta, DPP, é a separação repentina da placenta, normalmente inserida no corpo uterino após a 20ª semana de gestação. Tá? A etiologia permanece desconhecida, sendo seu provável fator etiológico o estado hipertensivo na gestação, né? As causas, então, podem ser classificadas como traumáticas e não traumáticas. A causa traumática externa consiste no trauma do útero gravídico e as causas traumáticas internas são um cordão curto, um polidrâmino e movimentação excessiva do feto. Tá? As causas não traumáticas teriam como fatores predisponentes o socioeconômico, em especial nas classes menos favorecidas, a multiparidade, gestante com mais de 35 anos, um mau antecedente obstétrico, a presença de DPP em gestações anteriores, tabagismo, alcoolismo e até uso de cocaína. Tá? Bom, o quadro clínico do descolamento prematuro de placenta é dor, presença de dor abdominal intensa e repentina, hipersensibilidade uterina, contração hipertônica do útero, ele fica com uma consistência dura, sem alternar contração e relaxamento, e é impossível palpar o feto devido a essa contração hipertônica. O batimento cardíaco fetal está ausente ou irregular e a hemorragia interna e externa. Então, a mulher apresenta palidez, sudorese, mucosas descuradas, taquicardia e sinais aí de choque hipovolêmico. Bom, pessoal, essa figura mostra os tipos de descolamento da placenta. Na letra A, ali, na primeira figura, nós temos o descolamento da placenta revelado, no qual o sangue passa entre as membranas ali e escapa pela vagina e pelo colo uterino, tá? Na figura B, a gente tem um descolamento da placenta oculto, em que o sangue é coletado atrás da placenta, sem evidências de sangramento vaginal, tá? Bom, o diagnóstico é realizado pelo quadro clínico, fundamentando-se na história de dor e hemorragia. O diagnóstico e a conduta precoce são as únicas formas de minimizar os prejuízos do descolamento prematuro da placenta. E outro meio de diagnóstico é a ultrassonografia, que pode revelar a presença de coágulo retroplacentário. Bom, em relação às intervenções de enfermagem pertinentes para os casos de DPP, nós podemos citar aí a realização de exame físico obstétrico, avaliando a altura uterina, monitorização fetal contínua, quando possível ou necessário, e hipertonia uterina. Funcionar 2 veias calibrosas, coletar sangue para a realização de exames, né? Avaliar os sinais vitais, né? Manter atenção à taquicardia, sangramento e sinais de choque hipovolêmico e hipotensão, né? Promover também a disponibilidade de sangue e preparar a paciente para a cirurgia de emergência.
A conduta no DPP envolve a estabilização da paciente com reposição volêmica para evitar o choque e manter a perfusão tecidual, né? A resolução mais comum para o caso é a cesariana, com o feto vivo ou morto em qualquer idade gestacional, tá? Mas em pouquíssimos casos, né, é realizado o parto vaginal. Bom, esse quadro apresenta o diagnóstico diferencial entre placenta prévia e descolamento prematuro de placenta, tá? Então, no caso de descolamento prematuro de placenta, o sangramento é interno ou externo e de cor vermelho escuro. Já na placenta prévia, ele é externo, vermelho vivo, tá? Em relação à manifestação clínica, na DPP é de início súbito. Na placenta prévia já é progressiva e insidiosa. As alterações hemodinâmicas na DPP são desproporcionais à hemorragia aparente, e na placenta prévia, as alterações hemodinâmicas são proporcionais à hemorragia aparente, tá? No caso da dor, é bastante intensa na DPP e na placenta prévia é ausente, tá? A vitalidade fetal na DPP é alterada, na placenta prévia já é preservada, né? Em relação ao fator de risco principal, na DPP é a hipertensão e na placenta prévia a cesariana anterior, tá? E em relação à ultrassonografia, na DPP pode ser normal e a placenta prévia confirma o diagnóstico. Bom, outra doença hemorrágica gestacional é a rotura uterina, tá? Que é uma complicação muito grave também, obstetrícia, é uma importante causa de mortalidade materna. Bom, a rotura uterina consiste na ruptura completa, total ou incompleta da parede miometral em algum ponto que se enfraqueceu e é incapaz de suportar a força das contrações uterinas, tá? A rotura uterina pode ser completa quando há total rotura da parede uterina e incompleta quando o peritônio parietal permanece intacto. Os fatores que predispõem à rotura uterina são cirurgia uterina prévia, anomalias congênitas uterinas, neoplasia trofoblástica gestacional, adenomiose, uso de misoprostol e ocitocina, anomalia fetal, multiparidade, hiperdistensão uterina, a insistência de parto por via baixa, né, em casos de desproporção, o uso inadequado do fórceps, o trabalho de parto após cesariana e acretismo placentário. Bom, o quadro clínico e diagnóstico, no caso da iminência, né, de rotura uterina, são as contrações subentrantes intensas e excessivamente dolorosas, a síndrome de distensão segmentar, que é o Bandel-Frommel. Sinal de Bandel é um anel próximo ou contíguo à cicatriz umbilical que separa o corpo do segmento inferior do útero, tá? E o sinal de Frommel, que são por meio dos ligamentos redondos que ficam retesados e desviados para frente. Tá? Então, o diagnóstico é clínico, realizando-se o exame obstétrico, inspeção, a palpação, o toque e a ausculta. Bom, a conduta, no caso de rotura uterina, em primeiro lugar, deve-se conseguir a estabilidade hemodinâmica da gestante, iniciando reanimação, e deve ser realizada a laparotomia imediatamente com anestesia geral para não agravar ainda mais a hipotensão, né? A morbidade materna depende do grau de hemorragia e do pronto tratamento do choque, se tiver ali, né?
Em geral, é realizado a esterectomia, porque é difícil a conservação do útero. Bom, e as intervenções de enfermagem, no caso de rotura uterina, são realizar um exame físico obstétrico, com inspeção, palpação, toque e ausculta, instalar e fornecer oxigênio em catéter 5 litros por minuto, preparar a paciente para intubação orotraqueal e disponibilizá-la ao médico, puncionar 2 veias calibrosas e coletar sangue para a realização de exames, avaliar sinais vitais e atenção à taquicardia, ao sangramento e sinais de choque hipovolêmico e hipotensão, né? Promover a disponibilidade de sangue, corrigir imediatamente a volemia, né? E preparar a paciente rapidamente para correção cirúrgica. Bom, essas foram as referências utilizadas para a aula. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima!